aqui, ele sabia muito bem do que ele estava falando, de pastoreio. E é muito interessante porque ao escrever este salmo, Davi, que quando já escreveu, já tinha sido ungido, já sabia que era o próximo rei de Israel, ainda assim, Davi não escreve um salmo como um rei, Davi não escreve um salmo como um pastor, Davi escreve um salmo como uma ovelha. É uma ovelha escrevendo aqui. É uma ovelha que pega a caneta e escreve: o Senhor é o meu pastor. Se Ele é o meu pastor, então eu sou uma ovelha. E é muito interessante isso, porque ovelha não é capaz de nada. A ovelha não sabe a hora de comer, não sabe a hora de beber. A ovelha não sabe aonde ir para comer, para beber. É sempre o pastor que decide. E então, Davi está dizendo o seguinte: todas as coisas da minha vida dependem do Senhor. Eu tenho aqui as minhas necessidades, eu tenho aqui o meu sofrimento, eu tenho aqui as minhas lutas, mas tudo está diante do Senhor. Ele está numa relação de dependência, numa relação de submissão, numa relação de recuar. O mesmo salmista Davi escreveu: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós nos gloriamos no nome do Senhor. Ele sabe de quem ele depende, ele sabe quem é o Senhor, ele tem um relacionamento com Deus, ele pertence a Deus. E quando ele fala isso aqui, quando o Espírito Santo leva Davi a escrever isso aqui, o Espírito Santo está falando com cada um de nós. Está falando com cada um de nós. Lembre-se, você é uma ovelha. Lembre-se de que você não é Deus. Lembre-se de que você não tem capacidade de decidir, que você não conhece as circunstâncias, que aquilo que você vê não é o que eu vejo, que os teus planos não são os meus planos, porque os meus planos são mais altos do que os teus. Eu tenho planos de vida, eu tenho planos não de morte, eu tenho planos para você que são maravilhosos. Este é o Deus falando para estas ovelhas, para nós aqui, para mim aqui. Então eu olho as circunstâncias no mundo de hoje, vejo tudo adverso para mim, mas eu me lembro: eu sou uma ovelha e o Senhor é o meu pastor. Amém, meus irmãos? Amém. É assim que o Senhor trabalha conosco. Nesses momentos difíceis, nesses momentos eu tenho que me lembrar disso. Eu leio esta palavra e me lembro disso. E isso me alimenta, me sustenta, me ajuda nestas circunstâncias adversas. Davi não escreveu este salmo aqui celebrando. A vida de Davi foi uma vida de adoração. Ele sempre celebrou o Senhor. Mas ele escreveu muitos salmos com lágrimas correndo, com o coração apertado, com medo também. Talvez este momento aqui fosse exatamente esta situação do nosso irmão rei Davi. Medo, insegurança, a alma apertada. Mas aí ele enche o peito de ar e diz: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E se Ele é o meu pastor, se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Meus caros, se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. E agora vejam só como é que o salmista Davi vai falando. Nas áreas da nossa vida, nada nos faltará. Nada nos faltará nas minhas necessidades. Versos 2 e 3 ele diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então,
nada me faltará nas minhas necessidades. O Senhor cuida das minhas necessidades físicas. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. Nós podemos ter sonhos, nós podemos ter desejos, e o Senhor pode não estar suprindo nossos sonhos, nossos desejos. Não é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos dizendo que o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Eu sou uma ovelha, Ele sabe do que eu preciso. Eu como ovelha posso desejar passar o dia inteiro comendo capim, o dia inteiro, dia e noite, 24 horas por dia. Eu não quero mais voltar para a preço, eu quero ficar só aqui, comendo, e 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 comendo. E se o pastor não fizer nada, eu fico aqui, e comendo, e comendo, e comendo, e comendo, e comendo, e comendo. Tem muita gente assim hoje, gente. Tem muita gente que está trabalhando. Tenho sonhos, tenho conquistas, eu quero conseguir, eu tenho meus sonhos, eu vou atrás, eu vou trabalhar. Quem é o teu pastor? Você está correndo atrás dos teus sonhos? Qual é a vontade do teu pastor para você? Eventualmente, você pode estar sonhando com uma casa com 5 banheiros. Isso é legítimo. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque isso para mim sempre foi uma verdade. Você às vezes tem uma família de 3 pessoas e quer casa com 5 banheiros. Tudo bem, teu sonho, esse é o teu sonho. Eu quero um banheiro lindo, aqueles porcelanato de 1 metro quadrado por 1 metro quadrado, 1 metro por 1 metro, enorme. O teu banheiro vai ter 3 metros quadrados, vai ter só 3 pedras de porcelanato ali, mas esse aqui é aquelas pedronas enormes. Quero 5 banheiros. Esse é o meu sonho. Eu estou sonhando, estou trabalhando. Eu saio cedo de casa, eu chego à noite em casa. Eu não vejo os meus filhos, eu não vejo a minha esposa, eu almoço fora, trabalhando. Qual é o plano do Senhor para a sua vida? Pode ser que o Senhor queira você como missionário na Índia, e você vai precisar de um par de chinelos. Você não vai precisar dessa casa. O teu pastor não vai te dar uma casa com 5 banheiros, porque ele sabe da sua necessidade, ele sabe do teu sonho, ele sabe do teu desejo. Assim como nós que temos filhos sabemos dos sonhos, dos desejos dos filhos, e nós sabemos o que é melhor para eles. Então muitas vezes nós não concedemos os sonhos, não concedemos os desejos, porque nós sabemos o que é melhor. O nosso pastor faz assim também conosco. Então, nós estamos falando aqui de necessidades. Eu tenho que colocar diante do Senhor o que? Minhas necessidades. Desculpa. Eu abro mão das minhas necessidades, Senhor. Eu abro mão dos meus sonhos, Senhor. E eu quero apenas os teus sonhos. A partir de hoje, Senhor, a minha necessidade passa a ser os teus sonhos para mim. Eu quero conhecer os teus sonhos. E eu quero viver, Senhor, na provisão do Senhor apenas. O Senhor conhece as minhas necessidades, Ele cuida do meu físico, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me alimenta conforme eu preciso. Irmãos, há muitos crentes que estão tendo uma vida muito próspera. Há muitos crentes que têm avião particular, que têm casa no exterior, que têm filhos estudando nos melhores colégios. Isso é porque ele é crente? Isso é porque o Senhor o ama? Mas irmãos, há muitos crentes que estão morando numa favela, numa comunidade. Há muitas irmãs crentes que nesta hora que nós estamos aqui, elas estão de joelhos, clamando ao Senhor, para que o Senhor liberte o seu filho da droga, do tráfico. E esta irmã, o Senhor não ama também? Ama igualmente, ama. Mas qual é a necessidade? Eu não sei. Para aquele irmão que está tendo muito mais coisa, a necessidade dele, que o Senhor sabe, pode ser aquilo. O que ele tem feito com aquilo que Deus tem colocado na mão dele, como ele tem usado aquilo que Deus tem dado para ele usar, ele tem um problema para resolver com o Senhor. É um problema que ele tem.
porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Mas não é disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de necessidades. Deus supre as necessidades. Ele tem também pessoas que Ele ama, que estão vivendo como nós, melhor do que nós, pior do que nós. Não tem problema. O Senhor é o meu pastor. Ele tem cuidado de mim, Ele tem me sustentado, Ele tem me alimentado. Ele conhece as minhas necessidades materiais, mas Ele cuida também do meu espírito. Amém. Ele também me leva para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Quantas vezes nós não estamos com a alma apertada, com o coração apertado, e nós clamamos a Deus, e Ele vem e nos consola, vem e nos alegra. Ele vem e põe um novo cântico nos nossos lábios, põe um hino de adoração ao nosso Deus. As circunstâncias podem ser as mesmas, as dificuldades podem ser as mesmas, mas Ele nos alegra. Alegrei-me no Senhor. Tem luta ainda, tem dificuldade ainda, mas eu me alegrei nele, porque o Senhor é o meu pastor. Ele continua cuidando de mim, Ele me refrigera a alma, Ele me traz paz. Oh Deus, o Senhor sabe, Deus, as lutas que eu tenho, mas louvado seja o Teu nome, porque hoje eu abri os olhos e eu enxerguei, porque hoje eu me levantei da cama e consegui ficar em pé, porque eu puxei o ar, aspirei, e o ar entrou nos meus pulmões. Isso tudo também é graça do Senhor. Eu reconheço que o Senhor continua sendo Deus na minha vida. Amém, irmãos? Amém. Ele me refrigera a alma, Ele me alegra de novo. O choro pode durar uma noite toda. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque a alegria vem pela manhã. Ela vem. O Senhor cuida das minhas necessidades, cuidando do meu físico, do meu espírito, mas Ele também cuida da minha salvação. Ele cuida da minha santificação. Ele cuida dos meus caminhos. Ele faz retos os meus caminhos, retas as minhas veredas. Ele me guia pelas veredas da justiça. Quando eu não era uma ovelha do Senhor, eu tinha os meus valores morais. O homem que eu queria ser honesto, queria ser justo, tinha isso. O dia em que o Senhor veio sobre mim e me pegou, me amou com um eterno amor e me tomou para si, Ele me pôs nos caminhos dele. Os caminhos são retos, são justos, não mais porque eu quero ser um homem digno de confiança, mas apenas porque o Senhor é o meu pastor, porque Ele é que me põe nesses caminhos retos. Não é mais para a minha glória, é para a glória dEle. Não é mais porque eu sou certo e quero que todo mundo seja certo, é porque reina o Senhor sobre a minha vida. Então, ainda que as circunstâncias sejam adversas, ainda que moralmente o mundo esteja corrompido, ainda que os políticos do meu país sejam desonestos, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é o meu Senhor, eu continuo andando reto, porque eu caminho apenas nos caminhos do Senhor, e eu sei para onde eu estou indo, e eu não desisto deste caminho. Amém, meus irmãos? Amém. Ele cuida das nossas necessidades. O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta, nada me faltará. Mas Ele também, além de cuidar das minhas necessidades, Ele também cuida dos meus sofrimentos. Ele também cuida de mim nos meus sofrimentos. Olha o que está no verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Glória a Deus. Há momentos, irmãos, que nós estamos andando pelo vale da sombra da morte. Há momentos em que nós estamos numa depressão, uma situação de profunda tristeza. Há momentos em que nós realmente estamos, as coisas estão escuras ao nosso redor. No vale da sombra da morte, você não enxerga nada. Desculpe, você não enxerga nada. É um vale profundo que tem sombras, e sombras difíceis, sombras terríveis, sombra da morte. Tem momentos da vida que nós entramos nessa situação mesmo sem saber por que nós chegamos lá. Nós nem sabemos por que nós estamos ali. E quando nós percebemos, nós estamos ali.
aquela floresta densa, aquela nuvem escura, do nada. Às vezes por causa de uma palavra que alguém falou e aquilo ficou na minha mente. Às vezes uma pessoa que me ama, às vezes um pai, às vezes uma mãe falou uma coisa para mim e aquilo me levou para o vale da sombra da morte. Às vezes o meu emprego, que eu estava indo tão bem, de repente, por algum motivo lá me mandaram embora e eu me vejo tão injustiçado e sem querer eu começo a caminhar para o vale da sombra da morte. Às vezes um relacionamento com sonhos, com alegria, abruptamente ele é rompido de uma forma inesperada, e quando eu vejo, eu estou no vale da sombra da morte. Isso acontece, todos nós podemos passar por isso, talvez aqui todos nós já tenhamos passado por isso, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, porque Tu estás comigo, porque o Senhor está comigo. E nessa hora em que eu estou no vale da sombra da morte, eu me lembro de duas coisas que o Senhor faz, de duas formas que o Senhor trabalha, porque eu lembro assim: Senhor, Tu és o meu pastor, e o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. O pastor usa o bordão e usa o cajado. Com o bordão ele dá umas batidinhas, às vezes nem tão leves, às vezes o Senhor dá umas bordoadas na gente. Estava comentando com o pastor Oswaldo que tem uma pastora que nós conhecemos, que ela disse assim: Deus estava me forjando, Deus estava me formando a machadada, pá, pá, e batia, e vai moldando, e vai ajeitando. Às vezes nós estamos passando por uma situação difícil, e pode ser que seja o bordão de Deus, pode ser que Ele esteja corrigindo o nosso caminho, porque eu posso ter mudado o lado, eu estou desviando para cá, e daí eu começo a levar umas bordoadas, e bate, e eu faço que vou voltar, daí eu vou de novo, e bate de novo, aí eu volto, eu apanhei tanto, eu volto para cá. Às vezes pode ser isso, ok, o Senhor é o meu pastor, se precisar usar o bordão, Ele vai usar o bordão, louvado seja o nome do Senhor, porque os filhos podem não ter essa percepção tão facilmente, mas muitas vezes quando um pai corrige, é porque ama, porque quem não ama não corrige. Esse negócio de pai que deixa o filho fazer o que quer, isso para mim, com todo respeito, é falta de amor, porque você está formando o caráter de uma pessoa que você ama, então você tem que corrigir. Então de vez em quando, para cá, corrige o caminho. O Senhor, que é o nosso pastor, faz isso conosco também, e glória a Deus por isso, porque Ele nos ama, é por isso que Ele faz, amém? Amém. Mas não só o bordão me consola, o cajado também me consola, porque tem vezes que eu estou caído, tem vezes que eu estou lá no meio daquele buraco, caído, sem condições de sair, e Ele vem com o seu cajado e me puxa docemente para perto de si. Ele me traz com o seu cajado e me busca, e vem e me abraça e cuida de mim. O seu bordão e o seu cajado me consolam. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Se houver alguém aqui que tem se sentido no vale da sombra da morte, não tema, o bom pastor está com você. Amém. Amém. Glória a Deus. Ele vai tirar você dessa situação. Amém. Se Ele estiver dando uma bordoadinha em você aí, alegre-se no Senhor, corrija o seu caminho, sejam santos, porque o Senhor teu Deus é santo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Se não é esta a tua situação e você está sofrendo muito, o cajado dele está agora sendo estendido sobre você. Ele hoje vem com um novo motivo de alegria. Ele vem hoje enchendo o teu coração da presença dele. Ele está usando esta palavra nesta noite para te dizer: eu sou o teu pastor, eu te amo, eu estou presente neste momento, e está acabando agora.
Alegre-se em mim. As circunstâncias podem não mudar, mas